Fala galera, beleza? Hoje a gente vai trabalhar com uma massa de longa fermentação e para isso a gente vai usar uma farinha mais forte, tá? Então essa farinha é um pouco mais forte do que a farinha que eu normalmente uso. Ela tem um W acima de 300, eu normalmente uso de 260, 280, tá? Essa ela tem, se eu não me engano, um W 330 e ela tem 15 a 20% a mais de proteína do que a farinha que normalmente eu uso para fermentação de 24 horas. Então, o que você tem que pensar quando você for trabalhar, o que você precisa ter em mente quando você for trabalhar com longa fermentação? Primeira coisa, tá? Usar uma farinha mais forte. E longa fermentação, eu estou falando de 48 até 72 horas, tá? Ou de 24 a 48 horas em temperatura ambiente. Então, você conta 48 a 72 na geladeira, 24 a 48 em temperatura ambiente. Dá para trabalhar tudo isso? Sim. Se você não tiver um ambiente muito quente, dá para trabalhar com essa fermentação em temperatura ambiente, tá? Então o que você tem que ter em mente? Você vai usar uma farinha mais forte, tá? Eu nem estou usando a mais forte do mercado, eu estou usando uma de forte para, né, pouquinho acima do que a farinha napolitana. Tá? Mas você tem que ter em mente o seguinte: você vai precisar trabalhar muito mais a massa para que ela chegue no ponto, tá? E aí tem algumas pegadinhas. Por quê? Porque se você trabalha muito a massa, ela fica muito quente e aí a tua massa fermenta muito antes da hora. Então você tem que ter em mente isso: você precisa trabalhar essa massa, mas você não pode trabalhar a ponto dela chegar numa temperatura muito alta, tá? Então essa é a primeira dica. Eu vou mostrar no vídeo como é que a gente faz essa massa. A gente vai fazer rapidinho, tá? Mas lembra isso, você precisa trabalhar mais tempo essa massa para que ela chegue no ponto. A segunda coisa, se você for trabalhar com uma fermentação muito longa, você não deve, tá? É aconselhável que você não use uma hidratação muito alta, tá? Então é bom que você fique abaixo dos 70%, o ideal para uma longa fermentação que você trabalha aí na faixa dos 60%, 64%, 65%, tá? Dá para trabalhar mais? Claro que dá, mas aí a sua massa começa a ficar mais difícil na hora de abrir. E aí quem não está acostumado, quem não tem essas dicas, faz o quê? Enche de farinha, tá? Então não adianta nada. Vai trabalhar com uma fermentação mais longa, você pode diminuir um pouco a hidratação, tá? Eu não estou falando para você usar uma hidratação muito baixa, não. Mas você diminui gradativamente à medida que você aumenta esse tempo. Então essas são as duas dicas principais, tá? Primeira, trabalha bem a massa. Só toma cuidado para a temperatura dela não ficar muito alta. E a segunda, tá? Controla a hidratação. Não deixa ela muito hidratada, porque senão vai ficar mais difícil de você abrir, tá? Não é impossível, dá para abrir numa boa, mas é isso. E essa massa a gente vai usar o processo de autólise. O que significa isso? Significa colocar parte da farinha na água. Eu não estou usando pré-fermento, uma vez que ela vai fermentar muito. Então eu poderia até usar uma biga aqui, mas eu optei por fazer só autólise e depois adicionar o fermento. Eu vou só colocar praticamente metade da farinha em 100% de água, tá? Então 100% da receita. Da água da receita, eu vou adicionar a farinha nesse 100%, tá? Você pode deixar por meia hora até 2 horas, tá? E nesse caso eu vou peneirar essa farinha. Por que eu vou peneirar? Porque eu não quero que fique em grumos, tá? Então eu vou peneirar só para evitar ficar pedrinha, uma vez que ela vai ficar muito tempo na água. E aí eu vou usar nesse caso a batedeira e vou seguir um processo de bater a massa, tá? 10 minutos, deixo descansar de 3 a 5, bato mais 10, deixo descansar de 3 a 5, até dar mais ou menos 20 minutos a meia hora de trabalho na batedeira. Depois disso eu vou tirar ainda a massa da batedeira e eu tenho que tomar aquele cuidado que eu falei lá no começo. Não posso deixar essa temperatura ficar muito alta. Então, se você estiver trabalhando num local muito quente, você pode bater, cobre geladeira, bate, cobre geladeira, tá? Para que não aumente muito a sua temperatura.
e aí eu vou trabalhar na mão. Olha, presta atenção, vocês estão vendo que eu vou testando, ela tá super lisa, tá? Essa é uma farinha Caputo, é uma farinha de boa qualidade, não é a mais forte que a Caputo tem, tá? Mas ela tá entre as 3 mais fortes. E o que você vai perceber? Que ela aparentemente está lisinha, parece um travesseiro, mas na hora que eu vou checar o ponto, ela não chegou ainda nesse ponto. O que significa? Mais um pouco de trabalho manual. E aí, de novo, se tiver muito quente, cobre ela, geladeira. Se você quiser, você pode passar uma camada muito fina de azeite, tá? Por cima dessa massa, para que ela não resseque, para que ela não forme casquinha, tá? Mas o ideal é que você trabalhe o mais rápido que você puder, desenvolvendo esse glúten. Se tiver muito quente, bota uns 30, 40 segundos na geladeira, tira, talvez 1, 2 minutos, vai. Tira da geladeira, volta a trabalhar. O objetivo disso é, a massa não pode ficar quente, senão ela começa a ativar esse fermento e aí ela vai fermentar antes da hora. Então não adianta você fermentar 48 horas, se a tua massa fez 90% do processo de fermentação na hora que você estava mexendo ela, beleza? Aqui eu tô com a ponta dos dedos mostrando qual a força dessa massa, tá? E eu ainda posso dar mais algumas dobras nela, tá? Tensionar e dobrar pelo menos mais 2, 3 vezes, tá? Então, se você quiser parar por aí, pode, mas essa massa ainda tem condição de melhorar esse ponto, tá? Então aí são só algumas dicas, tá? Eu tô só dando algumas dicas que vocês provavelmente não vão encontrar em lugar nenhum para trabalhar massa desse jeito. Então é só olhar o resultado e veja o que saiu dessa massa de longa fermentação. Eu fiz 2 pizzas, uma de Parma. Em breve, tá? Na nossa aula eu vou mostrar como é que faz essa pizza. Diziam, né? Bom, eu não vou falar o que diziam aí, porque senão é sacanagem, galera. Eu quero que você faça na tua casa essa pizza de Parma. Ela não tem muitos segredos, mas eu vou mostrar 2 truques que eu uso, tá? Eu vou mostrar o segredinho dessa pizza de Parma. E a outra é uma pizza marinara, super simples, tá? Você pode ver que ela ficou com uma borda relativamente alta, tá? Eu não fiz ela para virar canuto, mas com esse processo de fermentação, a marinara eu até bati um pouquinho, né? Coisa que não se deve fazer, mas até bati um pouquinho na borda e mesmo assim ela subiu. Eu não preciso falar como é que ela tá, mas eu quero que você faça ela na sua casa, tá? Então é isso, galera. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Eu fiz de coração, espero que te ajude a trabalhar com massa de longa fermentação. Lembra, massa forte demanda mais trabalho. Toma cuidado com a temperatura para que ela não suba. Lembra do vídeo dos 2 utensílios? É importante você usar o termômetro também na hora de fazer a sua massa, tá? Estou usando autólise. Lembra, controla a hidratação. Então, quanto mais você aumenta a fermentação, você pode baixar um pouco essa hidratação e fazer o contrário. Então, você vai equalizando conforme o tempo e o resultado que você deseja. Beleza? Obrigado, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu joinha e espero ver vocês na nossa aula em breve. Ela é 100% gratuita. Valeu, galera!